Saudações, meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre a Stabilis. No vídeo anterior, que eu me dedicava a mostrar várias oportunidades que ainda há dentro do ecossistema da Radix para nós ganharmos dinheiro, eu falei um pouco rapidamente sobre a Stabilis e eu não tinha lido toda a documentação, então eu acabei cometendo algumas imprecisões que eu pretendo corrigir agora num vídeo dedicado à Stabilis. A estratégia em si e a maneira de operar o protocolo STAB, ela não estava errada, mas eu preciso acrescentar informações, deixar os riscos que eu tinha apresentado ainda mais claros e completar as informações que eu já havia passado. E aí, como esse vídeo é dedicado a Stabilis, eu vou não apenas mostrar a oportunidade que há de ganhar dinheiro, mas também dar um panorama mais completo desse ecossistema. Isso tem a ver, claro, com o compromisso que eu tenho com vocês de entregar o melhor conteúdo possível, e eu acho que vocês não merecem menos do que isso. E além de explicar o funcionamento da Stabilis, eu quero mostrar para vocês também uma bela de uma oportunidade de você multiplicar o seu capital a partir do programa de incentivos da Stabilis, ou Stabilis, como você queira chamar. Vamos direto então para a apresentação? Bom, pessoal, passando bem brevemente, bem rapidamente, o que é a Stabilis? Qual é a equipe que está por trás da Stabilis e a tokenomia dela, tokenomics, tá? Vamos começar sobre o que é a Stabilis. A Stabilis é um ecossistema descentralizado que ele é composto pela ELIS-DAO e pelo STAB Protocol, tá? O protocolo STAB. A ELIS-DAO é uma DAO, como o nome já sugere, né? É uma organização autônoma descentralizada, ela é sem fins lucrativos, está sediada nas Ilhas Marshall. Sim, os seus atos constitutivos da sua empresa, eles estão registrados lá. E uma DAO, de forma bem por alto, bem resumidamente, é uma entidade que ela não tem um controle centralizado. As decisões que são tomadas de gestão, as escolhas dos rumos de negócio, elas são adotadas através de uma votação pelos detentores do token de governança. Nesse caso, o token de governança é o token Iris, a gente vai falar mais sobre ele, e é assim que funciona a Iris DAO, ou pelo menos é como deveria funcionar, né? A gente já viu alguns exemplos, como na Arbitrum, em que as pessoas que detinham o token ARB, no caso da Arbitrum, que é uma Layer 2 da Ethereum, ele era ou deveria ter sido utilizado para determinar os rumos da Arbitrum, né? E na primeira votação, as pessoas votaram num sentido e os desenvolvedores falaram, quer saber? Acho que não. Então, sim, qual é a utilidade disso então, né? E além da ILIS-DAO, nós temos também o STAB Protocol. STAB Protocol é um protocolo que envolve serviços de DeFi, finanças descentralizadas, né? Como Swap, que é a troca de moedas. Aqui ainda é limitado a troca de XRD e o token STAB. Lend e Borrow, que nada mais é do que você emprestar e tomar emprestado, e também a piscinas de liquidez. E o propósito do protocolo STAB é fornecer uma moeda estável destinada a ser pareada com o dólar dentro do ecossistema da Radix. Vamos falar sobre o time, então? A equipe da Stabilis, curiosamente, é apresentada como a equipe, né? É um cara, um exército de um homem só, um sujeito que você não vê a identidade real dele, ou pelo menos, se vocês tiveram acesso a isso, por favor, comentem aqui, porque na minha breve pesquisa não identifiquei. Dentro da documentação da STAB, somente é apresentada como um físico holandês que é apaixonado por Rust, né, que é a base da Scripto, que é a linguagem de programação da Radix, e é o criador disso aí. A gente não vê uma equipe por detrás, não vê nem a cara desse cidadão. Isso, para mim, é uma grande red flag. É um ponto de atenção que deve deixar a gente, assim, com o pé atrás. Porque é um protocolo que pede que nós deleguemos, retiremos dinheiro da nossa carteira e travemos dentro de um protocolo. Tá? Isso envolve muitos riscos que a gente vai ver mais adiante. Apesar disso, esse aqui é o Twitter, né, o X desse cidadão. E aqui dentro do Twitter da Stabilis, a gente pode ver pelo menos que existem algumas pessoas seguindo, né? A Caviar9, o Pierce, a Morpher, que é o oráculo utilizado pela Stabilis, Radix API, a Radix Community Council, Project Now, DEN, tá aqui, né? A Maya Protocol e o próprio Octo.
Então dá para ver que existe um acompanhamento, não sei de que nível, né, dessas pessoas aqui. Outra coisa que eu acho positiva é que o código-fonte do Stab Protocol ele é aberto. Então ele está aqui no GitHub para quem quiser ver. Quem manja de programação, ele está aqui, tá? Você pode até copiar e criar um igual. Copiar e criar igual é dose, né? Dizem que nada nessa vida se cria, né? Tudo se copia. Muito bem. Voltando aqui, falando em tokenomia, né? Nós temos o token ILIS, que é o token de governança. Temos o token STAB, que é stablecoin algorítmica, e temos o LP STAB. Vamos falar de cada um deles. O token ILIS é o token de governança, ele tem um supply máximo de 100 milhões de unidades, todas elas já emitidas. Hoje, o Tesouro detém 67%, o fundador tem 15%, e ele pode ter no máximo 20%, é isso que está na documentação. Os demais, assim, o Bootstrap foi para o lançamento inicial, né, para estabelecer um preço justo de lançamento, e teve as recompensas quando a Stabilis esteve no beta, né, foram distribuídos e despejados depois. A gente vai dar uma olhada no gráfico. Além do token ILIS, temos também o token STAB, que é a stablecoin algorítmica. Ela é uma moeda estável, ou seja, ela é destinada a ser pareada com o dólar, de modo que um token STAB valha $1, com uma pequena variação de spread de centavo, e ele é um ativo que ele é mintado a partir de uma sobrecolateralização. A gente vai ver o que é isso. Né? Você tem que prover uma garantia significativamente maior do que aquilo que você está mintando em token STAB. E a paridade e o estímulo de geração de token STAB, ela é calculada com base na oferta e na demanda. Então pode haver um juro negativo de até menos 33,3% e um juro positivo de até 50%. Tá? Nesse contexto, juros negativos significa que a tua dívida em STAB ela diminui ao longo do tempo, então é interessante você tomar tokens STAB, enquanto os juros positivos fazem com que a sua dívida fique cara e você tenha que pagar pelos tokens que você tomou emprestado. Tá? Então é atraente não dever STAB para o protocolo. O LP STAB é um recibo de piscina de liquidez. A gente vai ver o que isso significa. Porque dentro do protocolo, a gente pode criar uma piscina de liquidez. Essa piscina de liquidez hoje está limitada a STAB e XRD. E aquele que provê a liquidez, aquele que cria a piscina de liquidez, ganha 0,1% em taxas das trocas que são feitas. Basicamente, o panorama bem por cima é esse e a gente vai dar uma olhada no protocolo. Mas antes da gente seguir para o protocolo, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre os riscos envolvidos. Existem vários, eu enumerei alguns aqui, alguns eu extraí até da própria documentação, tá? da Stabilis. Bom, o primeiro é o risco de contrato inteligente. É um programa de computador. Um programa de computador pode ter erros, tá? Erros matemáticos, erros de cálculo, erros de código. Isso pode ensejar o travamento até a drenagem dos tokens que você colocar dentro desse contrato inteligente, tá bom? Pode haver um rug pull. Rug pull acontece muito no mundo cripto, que é o que? Um grupo de desenvolvedores cria uma iniciativa, um projeto, qualquer coisa assim. As pessoas depositam dinheiro, tokens, nesse projeto e esse time simplesmente some com aquilo. Quer dizer, é um projeto que teve talvez na origem ou no meio do caminho, uma intenção maliciosa. Tá? Não me parece ser o caso, mas a gente não pode deixar de cogitar. Né? Além disso, existe também o risco de hack. Né? Se houver alguma vulnerabilidade e algum hacker conseguir explorar essa vulnerabilidade, pode ser que os seus tokens sejam comprometidos de alguma maneira. Pode ter um risco de depeg. Depeg é a perda da paridade. Como a STAB é uma stablecoin algorítmica, pode existir um risco de que não haja colateral suficiente ou até mesmo por um erro de oráculo, que é um outro risco que eu coloquei aqui, pode ser que haja um descompasso e uma STAB não valha mais $1. Pode ser que ela caia. Isso aconteceu no passado, quando houve o problema com a FTX, e a gente viu a USDC cair para menos de 80 centavos de dólar, se não me engano, e ela deveria valer $1 o tempo todo, né? E a gente vê que uma stablecoin não é estável, não é tão estável assim como a gente pensa. E se mesmo uma stablecoin como a USDC, que ela tem dólares colateralizando ou ativos lastreados em dólar colateralizando aquela emissão de tokens, o que dizer de uma stablecoin algorítmica, né? Que
a paridade dela é determinada por um programa de computador. O risco de oráculo, né? O oráculo é a entidade que faz a ponte de informações do mundo real para o mundo cripto. Então pode haver um erro na manipulação desses dados, e isso pode comprometer também o protocolo. E o próprio risco de impermanent loss, que é a perda impermanente. Se você coloca dois ativos numa piscina de liquidez, vamos supor que você coloque o equivalente a $1.000 em XRD e $1.000 em token STAB meio a meio, e as pessoas quiserem mais tokens STAB, se elas quiserem vender XRD e acessarem sua piscina de liquidez para fazer isso, o que vai acontecer é que nesse cenário, se as pessoas estão procurando tokens STAB, é porque é preferível você ficar dolarizado do que você ficar em um token volátil como a XRD. Significa que a XRD está desvalorizando. Então, nesse cenário, eles vão te entregar as XRD que estão desvalorizando e vão pegar os seus tokens STAB. Então, num cenário hipotético, você não teria mais $1.000 em XRD, que naquele momento valia $1.000. Vamos supor que fosse assim, 10.000 XRD e 300 tokens STAB. Eles iam despejar os tokens XRD que estão desvalorizando na sua mão e tomar os tokens STAB. Então você ficaria, sei lá, com 15.000 tokens XRD e 100 tokens STAB. Né? Então essa variação, ela parece inofensiva, mas ela acontece justamente porque existe uma desvalorização de um token de um lado em relação ao outro. Certo? E ele nunca vai deixar na sua mão, na sua piscina de liquidez, o token que está valorizando. Sempre vai estar na sua mão o token que está desvalorizando. Tá legal? Esse é o impermanent loss. E ele vai ser impermanente enquanto essa paridade original não retornar, aquele meio a meio, nesse exemplo hipotético, não retornar, então ele vai ser impermanente. Se você fechar a piscina de liquidez, ele vai se tornar uma perda permanente. Né? Muito bem, feitas essas considerações, feitos esses disclaimers, vamos para o site da Stabilis. Esse aqui é o site da Stabilis, é iLikeItStable.com. Aqui você tem acesso a DAO, aqui você tem acesso ao aplicativo do protocolo STAB, e aqui no meio você tem acesso à documentação que contém muito mais do que aquilo que eu resumi aqui rapidamente para não deixar vocês cansados. Né? Eu tentei trazer aquilo que é mais importante. Vamos acessar primeiramente o protocolo STAB, o aplicativo STAB. Né? E aqui dentro do aplicativo da STAB nós podemos fazer swap, nós podemos fazer empréstimos, nós podemos gerenciar os nossos empréstimos e nós podemos gerenciar liquidações. Isso aqui é uma coisa muito interessante, mas no momento não tem utilidade porque não tem nada a ser liquidado, tá? Vamos lá. Quais são as duas maneiras que eu tenho de adquirir tokens STAB? Eu posso trocar minhas XRD por tokens STAB. Então eu posso, por exemplo, pegar 10.000 XRD aqui e trocar por tokens STAB dentro aqui desse protocolo. 10.000 XRD equivalem a 147,87 tokens STAB, ou 147,87 dólares. Se a gente for na Caviar 9, a gente vai ver que 10.000 tokens XRD resultam em mais tokens STAB. Então é mais interessante, se você for adquirir tokens STAB pelo swap, é mais interessante fazê-lo aqui na Caviar 9 do que no próprio protocolo da STAB. E uma outra maneira de você adquirir tokens STAB é tomando emprestado. Lembra que eu falei que o token STAB é uma stablecoin algorítmica sobrecolateralizada? Isso significa que para você tomar um token STAB, você precisa dar de colateral um outro token que seja aceito pelo protocolo STAB. Neste momento, somente tokens XRD são aceitos pelo protocolo STAB. Então, se eu der de colateral nada mais é do que a garantia, tá? Você dá de garantia. Imagina que você está tomando um empréstimo num banco convencional e você dá a tua casa de garantia. Significa que se você não pagar, o banco vai lá e toma a tua casa, certo? Ela vai executar a tua casa. Mal comparando, é a mesma coisa aqui. Você vai dar de garantia os seus tokens XRD. Se eu der 10.000 tokens XRD, eu vou escolher qual é a razão de colateral que eu vou atribuir para esses 10.000 tokens XRD. Olha só,
Quanto maior for o colateral, o percentual colateralizado, menor será a quantidade de tokens STEB que eu vou receber. Significa que quanto maior for o percentual da razão do colateral, mais longe da liquidação eu estarei. Significa que, assim, se eu diminuo meu colateral, eu vou pegar muito mais tokens STEB. Se eu der aqui, por exemplo, 10 mil tokens e eu disser, olha, eu só vou garantir 150% desse meu colateral. Significa que quando a XRD desvalorizar para uma razão inferior, o meu colateral vai começar a ser utilizado para pagar o meu empréstimo. Entendeu? É assim que é feita a segurança do protocolo. Se eu aumento o meu percentual, eu estou dizendo que a saúde do meu empréstimo é melhor, e isso, em outras palavras, significa que para eu ser liquidado, para eu perder o meu colateral, a minha garantia para pagar o empréstimo, as XRD, a garantia que eu dei, elas têm que desvalorizar numa proporção muito maior. Vocês entenderam? Não é à toa que quanto maior é o percentual, menos tokens STEB eu pego, tá bom? Então vamos fazer um exercício aqui. Eu vou pegar 10 mil XRD e eu vou colocar 200%, tá legal? Com isso, eu vou pegar 74,228 tokens STEB. Vou tomar emprestado. Nesse momento, veja que a taxa de juros aqui está negativa. Significa que é mais interessante, ou que está interessante eu tomar STEB emprestado. Aqui, no geral, ele dá um panorama de que já existem 47 mil STEBs em circulação, ou seja, as pessoas já tomaram 47.200 dólares emprestados, dando XRD como colateral. O preço interno está 99 centavos de dólar. O preço de mercado está 98 centavos, é o spread que a gente paga na troca, né? E o total da razão de colateral está 243%, ou seja, o protocolo aparenta estar saudável, né? Beleza, então eu vou pegar aqui 10 mil XRD, vou colocar um colateral de 200%, significa que eu devo receber 74,23 dólares em tokens STEB aproximadamente. Vou assinar aqui com a minha carteira, pode ver que ele está aqui mostrando, né, o manifesto que está saindo 10 mil XRD, usando o DEP STEB Protocol, e eu estou recebendo 74,22 tokens STEB. Transação bem sucedida. Se a gente abrir aqui em minha carteira, meu saldo aqui diminuiu, eu posso ir lá no dashboard, e aqui no dashboard já mostra, tenho 74,228. Joia. O que acontece quando eu tomo aquele empréstimo? Se eu vier aqui em Manage Loans, vou até traduzir aqui para ficar mais fácil, né? Em gerenciar empréstimos, quando eu faço uma mintagem daquela de STEB, quando eu dou minhas XRD em colateral e gero tokens STEB, eu recebo na minha carteira um recibo. No meu caso aqui, é o recibo 144. E ele mostra aqui que eu tenho 10 mil XRD em garantia. Isso aqui é o Collateral Ratio, 200%. E o status, saudável. Eu posso gerenciar essa garantia aumentando as minhas XRD. Né? Se meu empréstimo eventualmente deixar de ser saudável porque o meu colateral, que a XRD desvalorizou muito, eu posso dar mais XRD e, aumentando assim o meu colateral, tornar o empréstimo saudável de novo. Eu posso pagar a dívida, posso pegar mais emprestado também, tá? Eu posso fechar o empréstimo. Se eu fechar o empréstimo, ele vai pegar os meus tokens STEB, está aqui traduzido como faca, e vai liquidar esse empréstimo aqui e as 10 mil XRD vão ser devolvidas para a minha carteira. É assim que funciona, tá? Eu vou manter esses 74 STEBs aqui, porque agora a gente vai aprender uma outra coisa. Além de poder fazer a troca aqui em Swap, além da gente poder tomar emprestado e fazer a gestão disso aqui, a gente também pode prover liquidez. Prover liquidez através do quê? De uma piscina de liquidez. No meu caso aqui, eu vou criar uma piscina de liquidez usando 70 tokens STEB, que vai dar o equivalente a 4.697 XRD. 4.700 arredondando, né? Ou seja, essa piscina de liquidez vale, no momento atual, 4.700 XRD vezes 2. Eu estou pegando 70 tokens STEB que equivalem a 4.700 XRD mais 4.700 XRD. Eu vou prover a liquidez aqui. Mais uma vez aqui, ó,
no meu celular, o manifesto, tá vendo? Está dizendo adicionando liquidez ao STEB Protocol, XRD/STEB, piscina, 4.700, arredondando, né, XRD, e 70 STEB, eu vou assinar. Transação bem sucedida. Vamos dar uma olhada como é que isso ficou na minha carteira? Aqui em Pool Units, unidades de piscina, vai aparecer a piscina de liquidez que eu acabei de criar. E eu tenho um token chamado LPSTEB, tá? Esse token LPSTEB, e é agora que a gente vai ver o incentivo que a Stabilis está pagando, que eu ensinei no vídeo anterior, eu apaguei porque eu queria mostrar para vocês não apenas o processo de você ficar elegível para ganhar esse incentivo, mas também os riscos e todo o contexto, todo o panorama do protocolo, né? Então, beleza. Como é que funciona agora? Eu fiz a piscina de liquidez, ela está aqui. Se eu for em remover liquidez, ele mostra os 572,38 tokens LP-STEB, que correspondem àquelas 4.700 XRD, mais 70 tokens STEB neste momento. Digo neste momento, por quê? Porque se as pessoas vierem buscando tokens STEB na piscina de liquidez, elas vão diminuir a minha quantidade de tokens STEB e vão aumentar dentro da minha piscina a minha quantidade de XRD, certo? Nesse contexto, é muito provável que a XRD esteja desvalorizando e as pessoas estão preferindo ficar com um token estável, ficar dolarizadas, do que ficar com um token volátil XRD. Muito bem, eu não vou remover, eu só estou mostrando onde vocês podem prover a liquidez e depois desprover a liquidez. O que eu vou fazer é vir aqui em cima em DAO Portal e vou aqui em incentivos. Bom, aqui é o seguinte, eu já tenho um ID de incentivo, que no caso dessa conta é o 139, mas se eu não tivesse, eu poderia vir aqui, criar um novo, e ele geraria um novo ID de incentivo. Ah, ele está dizendo aqui ó, que eu não posso adicionar mais stake enquanto eu tenho períodos para clamar. Eu tenho um período para clamar disso aqui, dessas recompensas que eu ganho semanalmente. Vamos clamar para ver como é que é? Olha só, por esse stake aqui, em um período, eu estou recebendo 2.900 tokens ILIS. E agora eu tenho 2.900 tokens ILIS, certo? Foi a recompensa que eu ganhei por prover liquidez. Vamos dar uma olhada depois quanto isso representa, tá legal? Mas vamos voltar aqui. Agora que eu não tenho mais nada para clamar, eu posso adicionar esse restante em stake aqui. Assinando, transação bem sucedida. Beleza. Agora eu tenho 3.000 LP STEB em stake aqui. 3.000 LP STEB vão me permitir uma recompensa semanal de 3.557 tokens ILIS. Isso dá um APY neste momento de 138%. Já foi muito mais e tende a ser menor à medida em que as pessoas forem entrando. Porque a quantidade destacada para esse incentivo, vamos dar uma olhada aqui ó, é de 200.000 tokens ILIS. Você tem 200.000 tokens ILIS para fatiar, é um bolo que você tem que fatiar para todas as pessoas que estiverem participando desse programa de incentivo. Quanto mais pessoas participando, mais estreitinha vai ser a fatia do bolo, né? Então, o APY também será menor, certo? Joia, então a gente está falando de 3.500 tokens ILIS neste momento, né? Semanalmente, tá? Quanto representa 3.500 tokens ILIS? Vamos fazer uma simulação aqui. 3.500 tokens ILIS são quase 1.300 XRD neste momento. Beleza, pessoal? Então, esse é um incentivo. Enquanto houver 200.000 ILIS sendo distribuídas, haverá incentivo e será interessante desde que você assuma os riscos que foram apontados lá, né? Lá pouco antes no vídeo. Não são poucos, né? Não, nem são irrelevantes, tá bom? E para que vocês entendam finalmente o que é uma DAO e qual é a utilidade do token ILIS, vocês vão ver que existe uma votação em andamento. Lembra que eu disse que não existe uma autoridade central e que é a comunidade quem determina os rumos do protocolo descentralizado, de uma DAO? Pois então, aqui em governança, você precisa, claro, ter um Membership ID, uma identidade de membro, né? Eu não tenho ainda. Então eu venho aqui em Membership, vou gerar uma Membership. Ele pede para que eu assine aqui na minha carteira, Membership ID, ILIS DAO, bem sucedido.
E se eu vier aqui, ó, em NFTs, vai existir aqui o IrisDAO Membership ID. No meu caso, é o de número 215. Veja que eu tenho aqui aqueles 2.900 tokens IRIS, né, que eu clamei, e eu posso travá-los aqui. Se eu travar, eu vou ganhar um APY, ou seja, um juro anual de 30,52%. Só que o unstake demora 7 dias. Vamos supor que eu faço stake agora e já faço unstake na sequência. Esses tokens só voltam para minha carteira depois de 7 dias. Tá bom? Então é um risco que pode acontecer, nesse período de 7 dias, o token IRIS dá uma despejada aqui, né? E eu fico com um token altamente desvalorizado na minha mão. É um risco que eu não sei se estou disposto a assumir, mas se eu quiser ter poder de voto, eu preciso travar meus tokens IRIS aqui. Onde vocês vão ver isso? Aqui em governança, aqui em cima, governança. Eu vou escolher o meu membership ID, né, que é do 215. Se eu tivesse travado, eu teria o equivalente aqui em voting power, poder de votação. É como funciona a democracia numa DAO, né? Quem tem mais, manda mais. Ele teve já 3 propostas, né? Você vê aqui a proposta, não vem ao caso, né? Porque só tem essa 3 vigente aqui. E a ideia dessa proposta 3 é você poder adicionar LSULP, que é Liquid Stake Unit Liquidity Pool, como colateral para você tomar token STEB. 99,58% das pessoas já votaram favoravelmente. O quórum é de 10 mil, já foi 7.354. E quem propôs isso aqui? O próprio autor, né, do protocolo. É assim que funciona, pessoal, uma DAO. Ou essa DAO, pelo menos, né? Outras DAOs funcionam de outra maneira, certo? Então eu posso votar a favor ou votar contra, mas eu precisaria travar esses tokens IRIS e eu não sei se eu estou afim de fazer isso, tá? Vocês fiquem à vontade, se vocês assumirem um risco do protocolo, receberem os tokens IRIS e aí travarem aqui. Vocês fiquem à vontade de assumirem esse risco. Eu não sei se estou afim de fazer isso agora. E para finalizar aqui, eu quero falar só das liquidações, tá? Porque o risco de liquidação, ele envolve não só a perda do seu colateral, mas tem uma penalidade de 15%. Se você for liquidado, aquela porção que for liquidada tem uma incidência de 15% de penalidade, de multa, digamos assim, e essa multa vai 10% para o liquidador e 5% para a STEB Protocol. Então é assim que isso vai gerando receita para a STEB, tá? E talvez até criando alguma demanda pelo token IRIS. Quem sabe, né? Quem é o liquidador? Aqui em liquidations, a gente consegue atuar como liquidador de empréstimos para manter a saúde do protocolo. Então, a gente vai assumir a posse do colateral, garantindo a saúde do empréstimo. Quem fizer isso vai receber esse ágio de 10%. Eu não sei exatamente como é que isso funciona na prática, eu só li isso na documentação e fica difícil demonstrar porque aqui não tem nenhum empréstimo nessas condições. Enfim, isso está na documentação, mas é informação demais e não vem ao caso agora, até porque é improvável, na minha opinião, que no curto prazo a gente veja essas oportunidades aqui. Quando é que eu vou voltar para ver aqui se o token XRD cair para menos de 1 centavo? Aí provavelmente a gente já vai ver alguns empréstimos nessa situação, né? Ou perto de 1 centavo para quem colocou um colateral de 150%. Aí a gente deve ver algumas oportunidades aqui em liquidations, tá bom? Agora sim, eu sinto que eu cumpri o meu dever em relação a Stabilis. Fiz assim uma explicação mais abrangente e mais sucinta possível, a profundidade necessária para que vocês entendam, tá? Quais são os riscos e como funciona, e que é uma oportunidade de você ganhar bastante XRD, de você multiplicar sua XRD utilizando esse programa de incentivos da Stabilis. É claro, você vê um APY de 150 e tantos por cento, quer dizer, você faz 1,5 a tua quantidade de XRD, mas isso não vem de graça, né? Isso vem a partir da assunção de um risco que não é baixo, não é pequeno, tá legal? Se você gostou do vídeo, deixa o teu joinha, inscreva-se no canal se não é inscrito e ativa o sininho para receber notificação de outros vídeos que eu postar, tanto de análise gráfica quanto de oportunidades como essa aqui, né? E de análise também de ativos, tá bom? Para quem ficou até o final, meu muito obrigado e até a próxima.